As mentiras transmitidas ao vivo de Lula na primeira reunião ministerial de 2024, o que não foi mostrado na transmissão da reunião, como o fato de Lula ter feito a ministra da Saúde chorar, e ainda o desejo incessante de Janja de assumir o controle de tudo no governo. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. A primeira reunião ministerial do governo Lula em 2024 foi realizada nesta segunda-feira. De discussão a respeito das melhorias no governo, o que deveria ser o foco da reunião, houve muito pouco. Em compensação, mentiras, incoerências e exposições das reais intenções do governo Lula tiveram de sobra. Primeiro, eu vou trazer aqui para você os principais pontos do discurso de Lula, que foi transmitido ao vivo. E eu já começo pela narrativa mentirosa criada por ele a respeito das trocas de ministros que aconteceram em 2023. Ao falar que quase todos os ministros inicialmente escolhidos ainda estavam nos seus cargos, Lula falou sobre as exceções, aqueles que foram trocados, e foi aí que ele contou essa história. A companheira Daniela, deputada federal, que era ministra do Turismo, que trocou de partido e, portanto, ela foi obrigada a sair porque trocou de partido. Isso é uma bela de uma mentira. Lula diz que, em função da troca de partido, Daniela Carneiro foi obrigada a sair do Ministério do Turismo. Obrigada? Por lei, ela não precisaria deixar o cargo. Então, obrigada por quem? O ponto-chave para entender o que realmente aconteceu é entender como Lula usa os ministérios do seu governo. Basicamente, é compra de apoio no Congresso. Lula tem um alto número de ministérios justamente para conseguir entregar um determinado número de pastas para cada um dos seus partidos aliados, ou então para pessoas estratégicas, ou ainda para partidos dos quais ele está tentando comprar apoio. O caso de Daniela Carneiro é justamente isso. Ela saiu do União Brasil, partido para o qual Lula havia destinado o Ministério do Turismo. Para não colocar em jogo a sua relação com a direção do partido e, consequentemente, perder votos no Congresso, Lula deu aval para que o partido escolhesse um ministro substituto. Isso foi, inclusive, noticiado pelo Poder 360 no dia 8 de junho de 2023. E 5 dias depois, também pelo Poder 360, o anúncio da troca de Daniela por Celso Sabino trazia a frase: depois de ponderar sobre apoio no Congresso, o presidente oficializa a substituição pelo deputado do União Brasil. E ainda tem mais uma questão. Além de mentirosa, essa afirmação de Lula mostra a completa incoerência dele ao se dizer defensor da democracia. O Congresso brasileiro é formado por 513 deputados e 81 senadores, justamente para que haja pluralidade na representação do povo brasileiro. Esse número de parlamentares é eleito para que as diferentes visões que compõem a sociedade sejam representadas. Quando um projeto de lei é submetido à votação no Congresso, os votos dos parlamentares devem representar justamente a visão daqueles que os escolheram. Quando Lula passa a usar as ferramentas de governo para comprar apoio no Congresso, como essa articulação através dos ministérios, e ele fala isso abertamente, sem vergonha nenhuma, ele pega justamente essa democracia e joga no lixo. O que ele faz na prática é calar a voz dos cidadãos brasileiros que escolheram os seus parlamentares, pois em vez de representarem os seus eleitores, esses parlamentares, com apoio comprado nesse jogo político, acabam determinando seus votos de acordo com os interesses do governo. Isso é um claro e puro exemplo de antidemocracia. É a realidade da política brasileira, infelizmente não exclusiva de Lula, mas é uma realidade que não deveria existir. É uma vergonha o fato de algo tão absurdo e tão antidemocrático ser tratado como normal em um país onde tanto se fala sobre democracia. Bom, ainda falando sobre essas trocas de ministros, Lula falou sobre Ana Moser, que nas palavras dele foi trocada por conta de um ajuste político. O ajuste ao qual ele se refere é a destinação do ministério que era comandado por ela para o PP, o partido que é de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Motivo? Compra de apoio ou, em outras palavras, antidemocracia. Mas o destaque dessa fala foi Lula ter dito que os outros ministérios permanecem intactos. E a companheira Ana Moser, que em função de um ajuste político nós tivemos que fazer a troca dela. O restante do ministério continua intacto. E por falar no português brilhante do presidente, eu preciso mostrar também a expressão recém-criada por ele: um pouco de muita sorte. Se não fosse a compreensão do povo brasileiro, se não fosse o que eles dizem que nós temos um pouco de sorte, um pouco de muita sorte. Mas o que realmente ganhou as manchetes sobre esse discurso de Lula foram os ataques a Bolsonaro, como sempre. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. Curiosamente, como você viu no vídeo de ontem, na sexta-feira em Porto Alegre, Lula disse que não tinha tempo para ficar falando mal de adversário, porque precisava governar. Eu fiz uma opção. Quando você ganha as eleições,
você não tem tempo de ficar brigando. Ficar todo dia falando mal do adversário, todo dia xingando. Não, eu tenho que governar. Pois é, mas aí na reunião ministerial, uma reunião importantíssima para se discutir governo, o que Lula fez? Ficou falando mal de adversário. Mas calma que ainda teve mais. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Agora ele faz convictamente acusações a Bolsonaro, dizendo ter certeza de tudo. Engraçado é que em agosto de 2023, ao lançar o novo PAC em um evento no Rio de Janeiro, Lula criticava justamente o denuncismo no Brasil. Esse país, às vezes, é tomado pelo denuncismo. Às vezes nós gostamos de denunciar e fica a denúncia pela denúncia. Às vezes denuncia, ninguém prova nada. E quando uma pessoa é denunciada, não adianta depois pedir desculpa, porque a desculpa é pedido pessoal, a denúncia é pública. E é muito complicado. A pessoa que faz a denúncia não paga nada, não tem nenhuma responsabilidade. Para você ter uma ideia, essa insistente mania de Lula de atacar Bolsonaro em todos os seus discursos já está sendo criticada até por Daniela Lima. O presidente sabe o que vai ser manchete amanhã. Vai ser o fato dele ter chamado o antecessor dele de covardão e de ter dito que o golpe não aconteceu por pouco. Então, se ele quer dar vazão às notícias do governo, está na hora de começar a pensar, a olhar que as pesquisas indicam que o retrovisor, falar mal só do que já passou, já não basta. Agora, essa reunião ainda teve outros pontos importantes que não foram mostrados nessa transmissão. Segundo matéria publicada pelo jornal O Globo, Lula pediu para que os seus ministros viajem mais pelo Brasil para divulgar entregas do governo nas áreas econômica e social, falando não apenas sobre suas respectivas áreas, mas apresentando também um panorama geral das ações do governo. Lula pediu também foco na concretização do que ele chamou de portfólio robusto dos projetos que já foram lançados. Segundo ele, não é momento de novos programas. E mais um ponto curioso foi um bilhete que Geraldo Alckmin enviou para Rui Costa, enquanto o ministro fazia a apresentação de alguns números do governo. Segundo o Globo, Alckmin pedia nesse bilhete mais entusiasmo na apresentação. Mas o caso mais emblemático dentre os relatados dos bastidores dessa reunião foi o de que Lula cobrou firmemente na reunião a ministra Nízia Trindade, da Saúde, pelas ações contra a dengue, pelas mortes de Yanomamis, pela resolução do aborto, pela crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro e pelo relacionamento com o Congresso. Todas essas questões fizeram com que o governo Lula fosse criticado no atual mandato. A gestão de Nízia Trindade, obviamente, está muito longe de ser uma boa gestão. Mas, segundo relatado pelas matérias que descreveram essa cobrança, Lula foi tão incisivo que Nízia Trindade chorou, que foi acolhida por Janja. Algo muito normal para o quase feminista Lula, não é mesmo? Bom, por falar em Janja, eu não poderia deixar de comentar também sobre as diversas tentativas que ela tem feito de assumir o controle total do governo. Eu falei sobre isso no Raio-X da Política na noite de ontem. Acompanhe comigo. Segundo fontes do colunista Lauro Jardim, do Globo, a esposa do petista está decidida a controlar a comunicação digital do marido. E por isso ela está travando uma espécie de cabo de guerra com a equipe. Gente, a gente estava falando justamente sobre isso, né, Paulo? E melhorar a comunicação. Será que ela está querendo mexer os pauzinhos por causa disso? Ela está querendo assumir mais essa responsabilidade? Como se a comunicação da Janja nas redes sociais fosse algo espetacular, né? Pelo amor de Deus, qualquer um aí, pesquise no Google o perfil da Janja no Twitter, que agora é o X, e veja as publicações dela aqui. Eu não preciso dizer mais nada. Agora, não é apenas isso que ela está tentando dominar no governo, ela está tentando assumir o controle de tudo. Eu separei até algumas manchetes aqui a respeito das coisas que ela tem feito só da última semana para cá.
tem essa matéria aí que você citou, a Janja trava cabo de guerra pelo controle das redes sociais de Lula. Outra matéria da Veja, do dia 16, que é de sábado, Janja muda regras de circulação no gabinete de Lula no Planalto. Ou seja, ela decide agora quem pode e quem não pode entrar, ou como é essa entrada. Pelo que eu li na matéria, ela restringiu agora a entrada até mesmo de ministros do governo Lula, sem que eles sejam anunciados previamente para entrarem no gabinete de Lula. Uma matéria da UOL de hoje, dizendo o seguinte: Janja convenceu Lula a não fazer o que Bolsonaro queria no 8 de janeiro, que era em relação à GLO. Isso, na verdade, não é nenhuma novidade, tá? Essa matéria é publicada hoje pela UOL como se fosse uma novidade, mas, na verdade, isso já havia sido revelado, se eu não estou enganado, no documentário feito pela Globo News. O Antagonista, no dia 15, publicou Janja debatendo fome em Nova York com estilo. Essa matéria se refere a ela ter ido a um evento lá em Nova York, cumprindo uma agenda oficial como primeira-dama, para discutir sobre a fome no mundo, só que calçando um sapato da grife Hermes, que custa cerca de 8,5 mil reais. Muito irônico, né? Combater a fome com um sapato que dá para alimentar uma família o ano inteiro, praticamente. Outra matéria do Diário do Poder, do dia 15/3, falando sobre um post publicado pelo PT de um evento que acontece amanhã, dia 19, em que a glaze foi diminuída na imagem para que a Janja ficasse maior. Eu não sei se vai dar para ver aqui a imagem. Olha só, a Janja ficou grandona aqui do lado e a glaze pequenininha. Até isso tem gerado polêmica dentro do próprio partido, tem gerado rixas por essa luta por espaço de Janja para se destacar dentro do governo. Vale ressaltar aqui que ela é primeira-dama. No Brasil existem funções previstas para a primeira-dama, e Janja já usou, inclusive, lá atrás, no ano passado ainda, quando estava se construindo uma polêmica a respeito desses avanços de poder dela, além daquilo que a sua posição permite, ela justificou que a primeira-dama dos Estados Unidos tem tais funções, faz isso, faz aquilo, tem gabinete e tal, só que as funções da primeira-dama lá nos Estados Unidos são previstas pela legislação lá dos Estados Unidos, que prevê essas funções para ela. Isso é completamente diferente da legislação brasileira. Então, o que Janja está fazendo hoje aqui no Brasil, na função de primeira-dama, está, sim, avançando as suas funções. Só que, por um lado, ela quer cada vez mais poder, cada vez mais funções dentro do governo e mais controle sobre as situações. Ela mesma fala claramente que ela quer participar das decisões do governo. Só que, por outro lado, ela não quer cumprir as exigências que uma pessoa pública, que um político, que uma pessoa que está exercendo, tomando decisões tão importantes para o país, deve cumprir, como, por exemplo, a transparência em relação aos seus gastos, ao seu uso de dinheiro público. Ainda no ano passado, eu vi uma matéria, primeiro lá em julho, se eu não estou enganado, e depois em outubro, do Diário do Poder, dizendo que esses jornais haviam solicitado, através da Lei de Acesso à Informação, a divulgação dos gastos de Janja, especificamente com dinheiro público nas viagens internacionais. E a Casa Civil negou o acesso a essa informação, alegando que ela não exerce nenhum cargo público. Ótimo, não exerce nenhuma função, nenhum cargo público, então fique quietinha no seu canto, apenas isso. E antes de finalizar o vídeo, se você me permite, eu quero fazer uma indicação para retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. Preste atenção nisso aqui. Em questão de segundos, ele pode entregar para você o código de programação de um software que atenda exatamente às necessidades específicas do seu trabalho. Ou, se assim preferir, ele pode desenvolver um jogo exclusivo para o seu filho, seguindo exatamente as regras que você determinou. Ele pode também, em questão de segundos, escrever um artigo completo sobre qualquer tema, inclusive trazendo citações verdadeiras. Ele pode analisar por você, em segundos, coisas que você levaria no mínimo algumas horas, como, por exemplo, as 5 ações que tiveram melhor desempenho nos últimos 2 anos na B3. Ele pode encontrar para você sugestões de destinos para a sua próxima viagem, selecionados de acordo com o seu orçamento e com aquilo que você procura. Ele pode resumir ou traduzir em segundos para você textos, artigos ou até mesmo livros. Ele pode montar uma rotina de exercícios que se encaixe no seu dia a dia, personalizada de acordo com a sua idade, altura, peso e outros parâmetros determinados por você. Ele pode também sugerir um cardápio de alimentação que se encaixe às suas necessidades e particularidades. Ele pode, em questão de segundos, preparar você até mesmo para uma entrevista de emprego. Pois é, eu também não fazia ideia que o ChatGPT, uma ferramenta que está aqui na palma da nossa mão, disponível no celular ou no computador, poderia entregar tanta coisa assim. Apesar de já ter usado o chat algumas vezes para fazer algumas pesquisas, eu fui descobrir essa infinidade de recursos
cursos só quando eu conheci um curso justamente sobre inteligência artificial. No meu caso, o que eu aprendi a partir dali fez com que eu economizasse muito tempo no meu trabalho. Pode ser que esse seja o seu caso também, ou pode ser que para você ele reduza esforço, pode ser que ele substitua você em algumas tarefas, ou pode ser ainda que ele seja um novo meio para você gerar renda, como por exemplo, produzindo vídeos de forma quase automática para o YouTube, sem que você precise aparecer nesses vídeos. Ayn Rand disse o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. A inteligência artificial hoje é uma realidade. Goste você ou não, ela estará cada vez mais presente na vida das pessoas, e saber fazer uso das suas ferramentas será determinante para ser ainda competitivo no mercado. Hoje, ter esse conhecimento ainda faz você estar um passo à frente da maioria das pessoas, mas na velocidade que as coisas estão evoluindo, pode ser que na próxima semana já seja tarde demais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso que eu fiz, que me ajudou muito e que agora eu recomendo para você, pois acredito muito que pode ajudar você também. E melhor ainda, eu consegui um desconto de 25% para quem acompanha os vídeos aqui do canal. Você vai investir aproximadamente o valor de uma pizza que você come no final de semana, e ainda com uma garantia de 7 dias para que, caso as aulas não correspondam com a sua expectativa, você possa solicitar reembolso. E eu ainda vou deixar o endereço de e-mail logo abaixo do link para que você entre em contato comigo caso qualquer problema aconteça em relação a essa solicitação de garantia. O link está aqui embaixo. Agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza ou vai aceitar essa realidade e tirar o melhor proveito dela? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.